Olá, esta é a aula número 5, referente àquela lista preparatória que nós fizemos como referência nas aulas do CMSP, o Centro de Mídia, com algumas habilidades que foram trabalhadas lá e a gente aprofundou durante as aulas, né, presenciais. E aqui eu estou fazendo mais ou menos um resumo, e muitos desses temas aqui vocês terão que executar lá, será cobradas habilidades no SARESP, né, e no SAEB, que são as próximas provas que vocês terão que fazer ao decorrer do quarto bimestre, tá? E não só por causa disso, também para aprofundar os temas aí também no matematicamente falando, não é isso? Então hoje nós vamos fazer 3 questões daquela lista preparatória, começando por essa que é o exercício 4. Depois nós temos mais uma questão da AP, né? Vai trabalhar as ideias das funções do segundo grau ou as funções quadráticas, tá? E o gráfico, como a gente viu em algumas aulas, descreve uma parábola, né? A gente viu isso daí. E aí nós vamos fazer 2 questões aqui que tem a ver com os temas da aula anterior. E eu vou colocar mais um tema novo aqui. Caiu esse tema já na P, né? Que é a forma fatorada da função quadrática, né, função do segundo grau, mas eu creio que nessa de agora não vai cair, mas já caiu questões do Enem referente a isso, então a gente vai colocar aí para vocês darem uma estudadinha também. A última questão dessa aula, a questão 6, é um pouquinho complicada, mas vamos lá. Uma empresa produz um certo tipo de peças que tem o seu custo definido pela função c de x é igual a 2x ao quadrado menos 40x mais 2.000. Essa função ela é uma função do segundo grau. No caso A é positivo, a parábola fica voltada para cima, tá? E aí o que acontece? A quantidade de peças que deve produzir para que o custo seja mínimo aí tá lá as alternativas. Eu coloquei aqui mais ou menos como se fosse o gráfico, que tem a ver com o que a gente fez nas aulas, né, nas aulas anteriores. Não, o gráfico obviamente não ficaria assim, é só uma representação para indicar naquele ponto que é chamado de valor mínimo, né? Então ela foi diminuindo, 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 chegou a um valor mínimo, depois subiu. E aí a gente precisa descobrir qual é esse ponto mínimo. Eu coloquei aqui a função novamente e vou identificar os coeficientes para vocês, vai ficar só a fórmula aí, né? Então A igual a 2, o B igual a menos 40 e o C é igual a 2.000. O que ele quer saber? Tinha a parte do custo, que está referente ao eixo de X, e a parte das peças referente ao eixo. Não, o contrário. A parte das peças referente ao eixo de X e a parte do custo no Y, né? Referente ao Y, tá? E ele quer saber para a gente quantas peças serão produzidas, ou seja, isso daí está representado pelo que a gente chama de X vértice, tá? Então a gente precisa saber qual é a coordenada desse ponto que tem um valor mínimo, mas não em relação a y, e sim ao valor de x. Então a fórmula que dá, nós já fizemos a dedução dela nas aulas anteriores, essa fórmula aí, menos b sobre 2a, tá? Aí você vai substituir os valores, repara que na fórmula não tem o c, né? Então não precisa se preocupar com C. E no B, toma cuidado que é o valor invertido. Então B é igual a menos 40, né? 40 negativo. Na fórmula nós fazemos o contrário, que é colocar 40 positivo. E 2 vezes o A, 2 vezes 2, toma cuidado aí, faz o cálculo, já dá o valor, essa não é muito difícil. Questão 5. Uma bola é arremessada para o alto, a altura A em metros atingido pela bola a partir do ponto de lançamento depois de t segundos é dada pela expressão A de t 20t menos 5t ao quadrado. A altura máxima, isso é uma dica, né, de que você vai usar, né? Ele deu uma função do segundo grau, tanto no primeiro quanto no segundo, pediu a altura máxima nesse caso e o custo mínimo, né? Então ele quer saber não o resultado, tal, final, ele quer saber onde que ela vai atingir o ponto máximo. Então se você lançar um objeto verticalmente, você vai perceber que ele descreve uma parábola, né? Mais ou menos igual a essa daqui, tá? Onde o eixo de x seria o chão, e aí ele vai atingir um ponto máximo, depois vai começar a cair por conta da gravidade, tá? Nesse caso aqui, ele quer saber a altura máxima.
É mais ou menos um rascunho. O gráfico não ficaria mais ou menos assim, tá? É só um rascunho, só para você entender melhor o processo do lançamento vertical de objetos, tá? Aí o que que acontece? A gente tem que descobrir qual é a altura máxima, e essa altura ela será medida pelo eixo de y agora, não do de x, tá? Então eu coloquei a função aqui que ele deu, tá? Eu usei x mesmo, né? Apesar de ter usado outra letra aqui, ó, usou 3, mas não quer dizer nada, né? Só troquei a letra para ficar mais fácil a compreensão aqui. E aí nós vamos identificar o valor do A. Repara que está trocada a posição, tá? O B vem primeiro e depois o A. Então o A é igual a menos 5, o B é igual a 20 e o C igual a 0, tá? Não aparece o valor do C porque não aparece nenhum um número sozinho aí, consequentemente é 0, né? Nada em matemática é 0. Aí nós vamos substituir na segunda fórmula que nós deduzimos aulas anteriores, que é o menos delta sobre 4A, que dá o valor desse vértice aí, que é o que a gente chama o vértice da parábola, tá? Coloquei aqui o delta para vocês calcularem. Primeiro eu calculo o valor do delta, né? B ao quadrado menos 4AC. Substitui os valores. Repara que o C é igual a 0, então a parte final você pode cancelar tudo, só vai ficar B elevado a 2, né? Que no caso é 20. Faz o valor do B. Por exemplo, se der 20, na fórmula aqui, no y vértice, você vai colocar menos 20, que é o contrário, né? É o valor, é o oposto, tá? E aí faz o 4 que multiplica 5. Lembrando que aquele 4 ali vai multiplicar o 5 negativo, tá? Então tem que tomar cuidado com isso daí com o sinal. E na hora de você fazer a divisão, obviamente tem que dar um número positivo, tá? Aí feito a divisão, você vê aí a alternativa que é melhor traduz os seus cálculos. Bom, agora a gente vai falar sobre a forma fatorada. No caso do centro de mídia, falou do segundo e do terceiro grau e tal. Aqui eu só vou falar a forma fatorada do segundo grau. Obviamente nós vamos ter que deduzir uma fórmula também, igual a gente fez nas outras, porque no centro de mídia ele deu uma fórmula pronta, mas aquela fórmula ela só é válida quando A é igual a 1. Se o A for diferente de 1, né, for um 2, for uma fração tal, já não podemos aplicar aquela fórmula, né? Mas eu vou fazer aqui a dedução da forma fatorada da função e nós vamos colocar essas duas fórmulas aqui que nós estudamos em aulas anteriores, que é referente a quê? Referente ao método da soma e produto, que é uma das maneiras de resolver, de solucionar as equações do segundo grau. E aí o que acontece? Por que nós usamos essa forma fatorada da função do segundo grau, função quadrática? Quando nós temos as raízes, x1 e x2, e nós precisamos escrever a função. É o processo contrário, porque geralmente a gente tem a função, calcula quais os valores do x, lembrando que a função de segundo grau ou a função quadrática pode ter duas soluções. Aqui o processo é o contrário, ele dá as raízes e a gente precisa escrever a função. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer toda a dedução da fórmula, tá? Para a gente chegar no resultado final e depois nós vamos fazer um exercício, o último exercício da aula de hoje. Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, vou colocar esse A em evidência. O que é colocar em evidência? Colocar em destaque, conforme a gente multiplicar, volta no termo de cima, que é a forma geral que a gente já viu algumas vezes, e vocês já estudaram isso desde o ano passado. Do ano passado e também no primeiro ano e no nono, né? Geralmente começa a estudar no nono ano, que é a forma geral da função do segundo grau ou da equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Dentro do parênteses aqui, eu já coloquei os valores de evidência e conforme a gente aplica a propriedade distributiva, volta no de cima. Então, se eu fazer a vezes x ao quadrado, dá ax ao quadrado, porque são letras diferentes. A vezes bx sobre a, o que acontece? Cancela o a com a, sobra só o bx. E a mesma coisa com o a que multiplica a sobre c. Cancela a com a, sobra só o c, tá? Então eu coloquei ele em evidência. Por que eu fiz isso? A fórmula aqui do lado que eu coloquei para vocês, que nós vamos ter que usar para atribuir aí no cálculo, é B sobre A e C sobre A. Agora a gente tem esta reprodução aí nessa parte da fórmula. O único detalhe que a gente precisa ficar atento é com o detalhe da soma das duas raízes, que é menos B sobre A, e aqui, que nós chegamos aqui, foi B sobre A positivo, tá? Então, nós vamos fazer a substituição. Em vez de colocar do jeito que tá lá, eu vou colocar só um sinal na frente aqui, ó, tá vendo?
No lugar de b sobre a, eu coloquei x1 mais x2 e coloquei o sinal de negativo na frente e coloquei o x também, tá vendo? Para substituir, fiz a troca para deduzir uma forma que pode ser escrita através das raízes dessa função. E no segundo, vou colocar até colorido, não tem diferença nenhuma, né? Então eu vou colocar só x1 que multiplica x2. Essas fórmulas eu peguei das aulas anteriores, certo? A gente vai perceber nessa parte aqui do cálculo que a gente pode aplicar o que a gente chama de propriedade distributiva. Vou fazer x que multiplica x1 e x que multiplica x2. Como são letras diferentes, a gente só vai copiar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, x que multiplica x1 vai dar vezes x1. Como tem o menos na frente, vou colocar o menos aqui. E a mesma coisa com x2. X que multiplica o x2, eu vou multiplicar os dois, só copiar, né? E vou pôr o menos na frente porque é o contrário, o oposto, né? Na fórmula tem o valor negativo lá, tá? E nesta que está em lilás, eu vou só copiar. O que nós vamos perceber? Nessa primeira parte aqui, que eu deixei destacada, a gente tem valores em comum, vou colocar em evidência. E no segundo trecho também desta equação aí, vamos dizer assim, né? Eu tenho valores em comum. Na primeira parte, o que eu tenho em comum? Eu tenho o x, tá vendo? Por que eu tenho o x? Eu tenho o x ao quadrado e tem o x que multiplica o x1. Então, eu vou colocar ele em evidência do primeiro termo, que é o x ao quadrado. Se eu tiro um x, lembrando que x ao quadrado é x vezes x, né? Se eu tiro um x, aparece só um x. Então, só para entender, se eu aplicar x que multiplica x, dá o primeiro termo, x ao quadrado. O segundo termo, se eu tirar o x, sobra quem? Sobra o menos e o x1, né? Então, eu vou colocar ele aqui. Então, o primeiro eu já coloquei em evidência, já estou reduzindo a fórmula, né? Agora, eu vou fazer a mesma coisa no segundo trecho da equação aí. O que eu tenho em comum no que sobrou aí que eu destaquei para vocês? Tenho o x2, né? Eu vou colocar o menos e o x2 em evidência. E aí eu vou ver o que sobra, conforme aplicando a propriedade distributiva, eu volto no de cima. Então, menos o x2, se eu tirar do terceiro membro aí desta equação, tirando ele, sobra só o x, não é? Então, coloquei o x em destaque. Se eu fazer x que multiplica o x2, vai dar o x vezes o x2 e o menos na frente que está ali. Agora, um detalhe em especial aí, nessa parte que está em lilás. Tirando o x2 aí, sobra só o x1. Mas repara uma coisa importante, que eu tenho o valor positivo, né? Para que isso fique positivo, conforme eu multiplique, eu tenho que ter dois números negativos. Senão, eu vou ter um número negativo aí, no caso, lá na parte de cima, a parte que está em lilás, está destacado aí para a gente poder identificar, eu tenho um número negativo. Para que isso aconteça, eu só posso multiplicar dois números positivos, certo? Então, coloquei em destaque o x2. Se eu fazer x2 que multiplica o x, vai ficar x vezes x2 negativo. E se eu fazer o menos o x2 que multiplica o x1, né? Como tem dois números negativos, vai ficar positivo. O x1 que multiplica o x2 está lá em cima em destaque. Nessa parte da equação, a gente vai perceber que nos parênteses que eu coloquei aí, você vai identificar que tem duas coisas que são iguais, tanto no primeiro quanto no segundo termo dessa equação está identificado como parênteses. O que é igual? O x menos o x1, certo? Então, eu vou colocar ele novamente em evidência e vou ver o que sobra. Então, vai ficar a, que multiplica x menos o x1, tirando o x menos o x1 do primeiro e do segundo termo, o que sobra? Sobra o x menos o x2, não é? Então, eu vou colocar ele aqui. Então, esta é a forma fatorada da função quadrática. Eu vou fazer só da função quadrática aqui nessas videoaulas aqui, tá? Então, da função quadrática, essa é a forma fatorada. O que acontece aí? Se eu souber as raízes x1 e x2, substituindo nessa equação, eu consigo escrever a equação do segundo grau que descreve essas raízes, tá bom? No centro de mídia, se você assistiu às aulas, você vai ver que só aparece x que tira x1 e x que tira x2, né? Não tem esse a nos exercícios que eles fizeram, tanto do segundo quanto do terceiro, tá? Mas algumas que nós vamos fazer, geralmente ele aparece a forma fatorada quando a é igual a 1, a multiplicando se for igual a 1, multiplicando qualquer coisa, vai dar, né? Não vai
fazer alteração, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação, por isso que fica assim, né? Então eu peguei uma questão do Enem, o exercício 6, que diz o seguinte: a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica do modernista Oscar Niemeyer, é um brasileiro, tá? Já morreu, com mais de 100 anos ele morreu. Localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Possui abóbadas parabólicas. Então, parabólicas descreve uma parábola, função de segundo grau. A seta, na figura 1, ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Então está o desenho à esquerda e aquela seta indicando a entrada, né? E tem a representação na figura 2 desta abóbada, né? É a entrada, né? Que tem lá na igreja, igual tá ali. E a gente percebe que, olhando assim rapidamente, pode passar despercebido, mas é uma parábola, tá vendo? A entrada é uma parábola, tem os retângulos no meio, mas a entrada é uma parábola. Aí, continuando, ele quer saber qual é a altura H em metros indicada na figura 2. Tá lá as alternativas, repara que todas têm fração, então é um exercício um pouquinho complicado, porque além dos temas tem também a ideia para trabalhar com frações. Bom, eu coloquei aqui o desenho novamente e a primeira coisa que eu fiz é colocar os eixos aqui para identificar a parábola, né? O eixo de x e o eixo de y. E o que a gente percebe aí? Onde encontra os dois é zero, não é? Aquela parte onde finaliza a entrada, que ele chamou de abóbada, mas é a parábola da função do segundo grau, a gente percebe que tem 5 positivo e 5 negativo, não é? Porque de onde está o centro ali é 5 para a direita, 5 para a esquerda. Então eu já coloquei aqui, ó, mais e menos 5. Essas opções aí são, esses números, né, melhor dizendo, são as raízes da equação do segundo grau. Se eu soubesse a equação do segundo grau, aplicasse Bhaskara, some produto, ou outro método, né, que a gente, fatoração, tem vários outros métodos, a gente encontraria as respostas como x1 e x2, 5 positivo e 5 negativo, tá? Outra coisa importante é esse ponto aqui que identificamos como valor do C, o coeficiente C. Lembrando que a forma geral da função do segundo grau é ax² mais bx mais c. Esse C é esse ponto que intercepta no eixo de y. Repara que é exatamente a altura. Então, se a gente descobrir esse ponto C, a gente resolve o exercício. Outra coisa importante foi esse ponto que ele deu aqui, ó, eu já marquei as coordenadas para ele. Esse ponto seria um retângulo que tem ali, que a base é 4, a altura é 3, e ele intercepta exatamente em um dos pontos desta parábola, né? Eu peguei o ponto positivo que fica mais fácil. Por que eu coloquei 4 e 3? Se a gente olhar para baixo, né, no eixo de x, a gente vai identificar que esse valor é 4. Se eu olhar no eixo de y, a gente vai identificar que o valor é 3 pela altura, as medidas que ele fez dessa entrada aí principal, tá? Lembrando que a coordenada do ponto a gente lê primeiro o y, depois primeiro x e depois o y, ordem alfabética, né, que a gente lê as informações, tá bom? Bom, aí eu vou colocar esta fórmula que a gente acabou de deduzir. Primeira coisa que a gente vai perceber é que tem muita letra, né? Muita letra para resolver, então a gente vai reduzir um pouco das letras. A primeira parte do cálculo eu vou fazer aqui para vocês, que é identificar quanto vale esse A. Como a parábola ela está voltada para baixo, então significa que essa parábola eu tenho A como número negativo, tá? Então eu vou chegar nesse valor. O que nós vamos fazer? O Y, a gente sabe que é 3, o X é 4, repara que o X aparece 2 vezes na fórmula, e as raízes são mais e menos 5. Então eu vou substituir essas informações aqui, tá vendo? No lugar do Y eu coloquei 3, no lugar do X eu coloquei 4, aparece 2 vezes, e no lugar do X1 e X2 eu coloquei os valores menos, 1 é menos 5, eu coloquei mais 5, que é o contrário, o oposto, e no segundo é mais 5, coloquei menos 5. Vou resolver o que está entre parênteses, 4 mais 5 dá 9, 4 menos 5 dá menos 1, então vai ficar assim, ó, acho que eu repeti aqui 2 vezes. Então aqui vai ficar aqui, ó, 9, né? 9 é igual a menos 1, que é o resultado da soma. 4 mais 5 dá 9 e 4 menos 5 dá menos 1. Multiplicando 9 por menos 1 vai dar menos 9. Então vai ficar menos 9A. E o que acontece aí? Esse 9 negativo está multiplicando, passa dividindo.
contrário de multiplicar, dividir. Então a gente vai escrever que o valor do A é igual a 3 sobre 9. Obviamente não dá para dividir numa divisão exata. Nós vamos simplificar aqui por 3, só para ficar mais fácil, porque 9 e 3 dá para dividir por 3. Então a gente encontra que o valor do A é igual a menos 1/3, tá? Menos 1/3 é o valor do A, bateu, porque a parábola está voltada para baixo, não é? Então, esse é o valor real. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que escrever a equação usando a mesma fórmula, né? A fórmula que a gente viu lá na parte de cima, só que agora a gente tem o valor do A, não é? E nós temos as raízes e nós vamos conseguir escrever. Então, eu coloquei aqui do lado, né? O menos 1/3, que é o valor do A, e coloquei o x mais 5 e menos 5, que são as raízes x1 e x2. O que você vai fazer? Você vai multiplicar aplicando a propriedade distributiva, não é? Igual o que a gente fez em outras aulas, e vocês fazem isso desde o 7º ano, não é? Então você vai fazer x que multiplica x, x que multiplica menos 5, 5 positivo que multiplica x, e 5 vezes o 5, né? Um positivo e outro negativo. Toma cuidado com o sinal. Você vai multiplicar, aplicar a propriedade distributiva nessa parte. E depois você vai multiplicar toda esta equação por 1/3. Uma coisa que eu já falo para vocês aí, para vocês já ficarem espertos, vai ficar um mais e menos 5, né? Referente ao x, já cancela, porque vai dar 0. E aí vai sobrar x ao quadrado menos a multiplicação desses dois números aí, que 5 vezes 5, quanto que dá? E aí, no caso, você vai multiplicar tudo por 1/3. Na verdade, você vai ter uma letra, que é o x ao quadrado, e o número 5 vezes 5, tá? Negativo também. Esses dois números não dá para você dividir por 3. Por quê? O x ao quadrado é uma letra, né? Então, uma letra não vai dar para dividir por 3. Você só vai deixar indicado, só toma cuidado com o sinal para não errar. E o 5 vezes 5, que vai dar um número, também não dá para dividir por 3, tá? O número que vai dar aí só vai dar para dividir por 5. Então, você vai deixar indicado em uma fração, vai ser o número que dá sobre 3. Esse segundo número, que está do lado do x ao quadrado, que é o valor do c, que é justamente uma das alternativas que tem lá, tá bom? Então é isso, esse exercício é um pouquinho complicadinho, né? Ele não é fácil assim de pegar pela primeira vez e tal, esse tipo de coisa. Tem que relembrar alguns itens aí da matemática, né? De aulas anteriores e de anos anteriores, para vocês poderem fazer aí, tá bom? Mas qualquer dúvida já sabe o caminho a seguir, tá bom? Um abraço a todos, até!